praticamente próximo onde foi, a gente está narrando essa história. E o Joãozinho, ele, com o trabalho, ele foi conseguindo as coisinhas que ele pediu, a moto, conseguiu um terreno. Quando ele conseguiu um terreno, resolveu construir uma casa, porque estava prestes a se casar, e aquele lugar lá onde aquela família o acolheu, ali não tinha lugar para toda a família que eu pretendia criar. Aí fui pedir, quem tem algo para me alugar? Não, aí tem o senhor, ele é viúvo e mora sozinho. Eu fui conversar com esse senhor, ele disse, venham e não vou lhe cobrar nenhum aluguel. E assim nós fomos e moramos 6 meses. Agora eu acho que já estão desconfiando. Bom, aí construída a casa, a gente agora já sabe quem é mesmo. A gente foi morar na casa e a gente teve as filhas. E o pedido que eu não falei, mas que eu sempre sonhei, e quando eu tiver filhos ou filhas, que quando elas não estiverem em casa, mas que eu saiba onde ela está, com quem estão e o que estão fazendo, né? Bom, eu sou o Joãozinho, e agora todos esses que estavam nessa mensagem, né, eu quero o abraço de vocês. Somente isso. Família rica? Não quer dar um abraço? Família Kunde? Família Lagerman? Todos os que estavam. A professora Erika está aí. Os meus irmãos que estão aqui também, fazem parte da história. Ó, tem um sobrinho. O outro irmão está? Só um pouquinho agora. Bom, o Ayrton não se encontra? Ele tá com o pé, mas o pé. Então seria esse. Bom, obrigado pelo abraço. Eu também quero dar um abraço para o Mauro. Nem que ele nunca sonhou ter um irmão. Pois é, eu esqueci do Ismael e do Irene. Também é um irmão. Eu vou dizer uma palavrinha para você. Agora vai o puxão de orelha. Com muito orgulho, com muita alegria, eu quero dizer bom dia a todos vocês. E é um prazer sempre voltar à minha terra. E vocês aqui, muitos dos meus alunos estão presentes, que eu vejo aqui. E em especial, não podia deixar de vir hoje no empreendimento fantástico do Mauro. O Mauro, como aluno, sempre se destacava. E eu parece que estou vendo ele hoje declamando uma poesia que ele dizia: verdes campos a minha terra,
né? E então, ele, enquanto falava, eu lembrei quando ele declamava, era o que melhor declamava, se destacava, e a gente com muito orgulho diz assim, Brasil, pátria amada, verde adorada, descansa comigo. E nós, muito especial, queremos homenagear a nossa pátria, ele dizia. E veja, hoje ele está homenageando a sua pátria, a sua criação, e como um artista, assim nós temos a dizer, e com orgulho eu vim para abraçar e elogiar, porque não podemos deixar de passar despercebido um valor desse tamanho que é o Mauro, meu aluno, há muitos anos. E com orgulho, quando um aluno reconhece um professor que deu uns passos com ele, e ele era muito sincero, muito legal. E que ele contou uma história que ele disse assim, segunda-feira, prof, hoje você deixa eu dormir. Mas por que dormir? Você veio para a escola? Não, professora, ontem nós trabalhamos a tarde inteira, mas ontem era domingo. Por que tu não pode dormir? Não, prof, meus pais não contaram a verdade. Nós passamos a tarde virando pedra dentro do Rio Turvo, porque os pais disseram que os neném nasciam debaixo das pedras. Eu não esqueço, os alunos ficam em emoção, a gente fala isso aí. Eu disse, não vim preparado para contar isso para vocês, mas a verdade era fantástica. Ele era sincero, mas era legal. Mauro, sucesso. E continue assim, e conte comigo, que eu tenho mais histórias para contar. Obrigado. Muito bem. Nesse momento, como autor do livro que conta a saga do veleiro Sicília, nós ouviremos o seu Décio Schauer. Bom dia a todos vocês. Me desculpem, eu estou um pouco rouco. Tive um problema de garganta ontem, já teve uma palestra lá no 25 de julho. Mas eu quero fazer questão de falar aqui, e a gente veio de Porto Alegre, veio um grupo do Genealogia RS, ao qual eu pertenço, fizemos questão de prestigiar um artista como Mauro Ricci. E um artista que tem muita consciência do que está fazendo. Está preservando a história da imigração alemã, que muitos descendentes já não conhecem mais. E nesses 200 anos, nessas comemorações dos 200 anos, a coisa mais importante que vai ficar para a história é nós resgatarmos a história que muita gente já não conhece. Então, eu quero dar meus parabéns ao Mauro e parabéns a toda a comunidade de Três Passos e região, porque não é toda a cidade que tem um artista como o Mauro. Então, eu vou contar um pouco da história do livro A Lenda do Veleiro Sicília. Vocês vão perguntar, mas por que a lenda do Veleiro Sicília, se o nome do navio é Helena e Maria, como o Mauro colocou aí corretamente?
porque eram 516 imigrantes alemães que saíram da Alemanha em 1807 e a história deles se perdeu. Só foi contada de geração em geração. Mas o que acontece quando não tem nada escrito? Vocês devem se lembrar daquele famoso ditado: quem conta um conto, aumenta um ponto. E assim, a história acabou sendo distorcida. Muitas coisas foram esquecidas, inclusive o nome do navio. O nome do navio foi esquecido. Então, esse pessoal saiu da Alemanha no final de 1827 e no Canal da Mancha o navio já pegou um furacão e só não foi ao fundo porque foi salvo por um navio inglês. E eles ficaram durante mais ou menos um ano na Inglaterra. Saíram em 1827 e chegaram em São Leopoldo em maio de 1829. Vocês imaginem a situação. Eles não estavam preparados para uma viagem que durasse tanto. Passaram as maiores misérias. Então esses são os nossos antepassados. Eles eram 516 pessoas que hoje talvez tenham 10, 20 mil descendentes espalhados por tudo que é lugar, inclusive em 3 Passos. Os antepassados do Mauro e da esposa do Mauro estavam naquele navio. Então o Mauro tem uma ligação muito direta com essa leva de alemães. E eu digo assim, vale a pena vocês terem esse livro com essa história. É a lenda e a realidade. A lenda, aquilo que se contava, que se sabia até poucos anos atrás, inclusive que o nome do navio teria sido Cecília. Não é, era Helena e Maria. Então, eu fiz uma parceria com um professor da Alemanha e eu trabalhei mais ou menos 6 anos mais na história do Brasil. E esse alemão trabalhou mais de 10 anos na história da Alemanha e da Holanda. Então, nesse tempo nós conseguimos recuperar a história verdadeira. Então nós comparamos o que era a lenda e o que é a história verdadeira. Então é uma história fantástica. Se eu contar, por exemplo, só um caso, esses alemães, grande parte deles saiu clandestino da Alemanha, porque o governo não dava passaporte, não dava licença. Então chegaram na fronteira da Holanda e sem passaporte, todos ficaram retidos. Então, como as autoridades ficaram com pena de mandar o pessoal de volta, porque seriam presos, eles deixaram eles ficar alojados durante 1 mês nos estábulos dos cavalos do exército. E disseram assim: vocês só poderão passar pela Holanda até o porto se vocês tiverem licença do rei. E eles eram muito determinados. Eles foram até o rei e conseguiram uma licença. Então isso é só um pouco dessa história que o Mauro retratou com esse barco que nós estamos inaugurando hoje. Muito obrigado. Convido nesse momento a presidente do Centro Cultural 25 de Julho, a senhora Zenaide Tom. Alemanha para o Brasil, representando aqui também o nosso coral, através da cultura, e representantes dos grupos de dança que aqui então estão representando. Bom, a minha fala vai ser bem rápida, dizer assim, ó, ao Mauro primeiro, onde está o Mauro? Ali. Mauro, em primeiro lugar, parabéns por ser a pessoa que você é, que o senhor é, pela iniciativa. E todo jardim inicia com um sonho e com pequenas semeaduras.
E com certeza o teu sonho de criança, como o senhor falou na sua fala, se concretizou. Então, que Deus continue te iluminando, né? E com essa obra de arte aqui, para nós aqui do município de Três Passos, ter uma representação desse nível é muita gratidão. Então nós, o Centro Cultural Alemão, nós nos sentimos assim honrados em estarmos aqui nesse momento também, poder estar participando dessa história, e nos colocamos à disposição do que precisarem para que essa história conjunta tenha continuidade e que não fique por aqui, que com certeza tem muitas histórias ainda a serem reveladas. Marcas, histórias, travessias da imigração alemã. Mas ao mesmo tempo recebemos muitas heranças. Como o autor do livro falou há pouco, através de uma palestra ontem, na nossa sede, teve assim, a oportunidade de explanar da história desse navio. Eu não pude estar presente, mas eu vim de um evento dos 200 anos da imigração alemã, onde eu participei em São Leopoldo, que é o fundamento, né, do Rio Grande do Sul, é em São Leopoldo. E de lá eu trago muitas histórias também, muitas heranças, e uma delas assim que eu gostaria de colocar aqui a todos nós que estamos presentes aqui é o pertencimento. O pertencimento que veio através da família, através das escolas fundadas, sociedades, a nossa história da cultura alemã aqui instalada. Então, quando nós pertencemos a alguém, nós abraçamos a causa. E a emoção vendo a sua família com esse pertencimento, de estarem lhe apoiando, isso não tem preço. E isso vem dos nossos antepassados. O pertencimento de uma escola, da educação, o pertencimento do município. Se nós estamos aqui, é porque nós pertencemos aqui. E nós, como Centro Cultural 25 de Julho, nós queremos continuar essa história e estamos aqui para cultivar, através da gastronomia, através da nossa ética, da nossa moral, que nós acreditamos, e para que o nosso município e região continue se fortalecendo, que 80% do nosso município é de origem alemã. Então, nossa gratidão, em nome da etnia, de estarmos aqui envolvidos, podendo aplaudir esse monumento que o senhor construiu. Então, nosso muito obrigada e colocamos-nos à disposição para o que precisar. Vou convidar nesse momento o representante da unidade aqui de Padre Gonzales, a senhora Lélia Miller, para fazer o uso da palavra. Bom dia a todos. Guten Morgen. Lasst euch alles schöne Tag. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso que nos proporcionou para que nós pudéssemos estar aqui com muita emoção. Mauro, eu sei da tua persistência, da tua garra, do teu trabalho, da tua atitude e da tua humildade de não pedir ajuda muito. Com as tuas próprias mãos, você fez acontecer uma história aqui em Padre Gonzales com sua maravilhosa família. Ao lado da sua esposa, Terezinha, suas filhas, seus gêneros, netos. É um orgulho para o nosso município. Zenaide é um orgulho para Três Passos. É um orgulho para Padre Gonzales. Aqui o sol brilha. Cada vez quando nós fizemos uma festa do Colônia Motorista, Mauro. Por quê?
porque Deus não quer abandonar este evento tão importante, que é aquele colono, com as suas mãos calejadas, planta seus alimentos, e o bravo motorista que transporta. E se nós não homenageamos essas duas classes, ninguém almoça e ninguém janta. Mauro, e nesse sentido, em nome do Mauro e sua família, queremos convidar a todos para almoçar conosco no Clube Ipiranga com a carne suína nota 10. Muitos pratos deliciosos feitos pelas mãos dos nossos amigos da nossa comunidade. Também haverá carne de gado, galeto e muita comida na mesa. E na parte da tarde, muita festa, muito chopp e muita alegria. E a vocês, família Rickert, com certeza, o coração de Padre Gonzales, de Três Passos, da nossa região, do nosso estado, hoje brilha com Deus, porque nós teríamos que ter muitas mãos, que nem a mão do Mauro, que de pedacinho em pedacinho, de grão em grão, areia em areia, cimento com cimento, ele construiu com as suas próprias mãos este monumento. Eu quero aqui parabenizar ao Carlos Conde e a Jennifer, que muito bem souberam explanar a história deste tão importante navio. E ao Coral 25 de julho, que aqui também se apresentou. E para não dizer, a nossa querida banda Canovas, quando o Mauro nos pediu, eu gostaria de trazer uma banda de Feliz, que tocava em alemão, né, Mauro? Goela Seca, a banda Goela Seca. Nós não tínhamos, em nome do clube, tanto recurso para custear. E ele também já tinha outro compromisso, devido à enchente, deu uns pequenos intempestades. Mas nós fomos atrás, corremos, pedimos 100, 50, 20 e trouxemos aqui a banda Canovas. É isso que ele queria, ver uma música em alemão, assim como o coral, para agradecer o carinho do Mauro. Fizemos então, muito obrigado à banda Canovas, muito obrigado a todos que aqui vieram, obrigada a Deus, obrigado pela presença de todos, amo vocês. Wie gut, dass ihr heute all hier so kommen seid. Und nachher geht all Schweinefleisch essen in der Club Ipiranga. Dankeschön. Estamos nos encaminhando para o final desse evento e eu quero ouvir, assim como vocês, a palavra do senhor Paulo Bon, representando os patrocinadores do projeto. Então, bom dia a todos. Em nome da nossa entidade, no qual também aqui estamos representando as demais empresas patrocinadoras do projeto, eu gostaria de chamar a Cris. Cris, vem junto conosco aqui. Vem aqui. Em meu nome, em nome da Cris, eu como presidente e a Cris como vice, queremos agradecer muito ao Mauro, né, Mauro, o convite e dizer, parabenizar pelo seu brilhante trabalho. Tá? Estamos todos aí de joelhos, tiramos o chapéu pelo seu trabalho, né? E agradecer imensamente por ter lembrado a nossa entidade. E dizer também que conte conosco, sempre da medida do possível a entidade vai estar pronta para isso, e esse é o nosso trabalho, de estar participando nos vários segmentos da sociedade. Então a gente agradece. E dizer também que eu gostaria de dar uma volta para esse barco, né? Eu teria que levá-lo pelo menos no Rio Uruguai, a gente sabe que é impossível, né? Mas, enfim, nosso agradecimento imensamente por tudo, e estaremos sempre prontos à disposição do que precisar. Obrigado a todos.
chegamos a um momento importante dessa inauguração. A bênção do pastor Felipe Haas. Bom dia a todos. Quero deixar uma palavra bíblica dos Salmos 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Hoje nós inauguramos aqui esse monumento aos 200 anos, ao bicentenário da imigração alemã no Brasil. Nós lembramos a história, a lenda do veleiro Cecília, e também celebramos aquilo que chegou até nós. Quando aqueles alemães saíram lá, passando pela Holanda, pela tragédia da tempestade marítima, a recuperação pela marinha inglesa e a posterior chegada no Rio Grande do Sul, de repente, de forma mais rápida e prática, qualquer um diria que eles chegaram no Brasil sem nada. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eles trouxeram tudo que permanece até hoje. Pode ser que se perderam enxadas, malas, roupas ou documentos, mas pelo menos 3 coisas eles trouxeram até nós e que permanecem. E não é as coisas que perecem que valem a pena. Cuidado para não dar valor só para as coisas que perecem, porque tem coisas que há 200 anos permanecem. E há 200 anos eu posso dizer que eles valorizaram, trouxeram e nos legaram, nós herdamos, pelo menos, a fé, porque foi um povo que trouxe junto, não da sua mala, anos da imigração mas do alemã seu coração, na família o amor a Rickert, Deus. Mauro Rickert, Pois Deus nos que é muito lembra emocionante, sempre que vale a devemos pena buscar a vir Deus aqui em conhecê-lo primeiro lugar, e dar porque um Jesus disse, apoio buscai, pois, a em esse primeiro tão lugar, o importante reino de artesão Deus que e a nós sua temos aqui justiça, em e Três as Passos. demais Isso já torna um coisas pouco serão diferente acrescentadas. a nossa Então, programação de hoje. A partir daqui nós vamos fazer o que, Lélia? A partir de agora, então, nós vamos em comboio ao Clube Ipiranga, de Padre Gonzales, onde acontece o tradicional almoço. Então, que nós possamos lembrar sempre que Deus tem conduzido a história e está aqui conosco. A segunda coisa que eles trouxeram foi o legado de trabalho. Era um povo que veio para cá para trabalhar. E deixa eu contar uma coisa que pode ser que muitos nem se dão conta. Que o trabalho é feito no mínimo detalhe. E nós temos que colocar o nosso trabalho. E quando nós trabalhamos naquilo que nós amamos, nós não trabalhamos mais. E aqui está uma prova de alguém que ama trabalhar. De repente, cada um faz a conta de quanto tempo de trabalho deu isso daqui. E eu escutei meu sogro dizer várias e várias e várias vezes, para todo mundo que pergunta, quanto trabalho dá esse teu jardim? E ele vai perguntar para quem o pergunta, o questiona, o que você faz? E ele pergunta, você gosta do que você faz? Ele diz, eu também, então não é trabalho. Isso é legado. Enquanto nós valorizarmos o trabalho, que é bênção de Deus, que é herança divina, e fazermos o que nós gostamos, nós vamos continuar construindo a história. E que seja uma história de trabalho que cada um de nós constrói. E por último, não por último do que eles trouxeram, mas do que eu quero falar. Eles trouxeram a valorização da família. Porque eles não vieram de lá para fugir da família. Como diz o autor, de repente tiveram que fugir da justiça, da imigração, né, Jorge? Tiveram que dar um jeito, mas eles trouxeram o amor à família, ao pai, à mãe, aos filhos e em permanecer todos juntos. E nisso, eu quero que vocês prestem atenção que o Mauro não fez isso aqui sozinho. Por favor, não esqueçam que se o Mauro estava aqui colocando concreto, tinha alguém cozinhando, tinha alguém lavando a casa, tinha alguém limpando a igreja,
tinha alguém lavando a roupa, tinha alguém mandando ele tomar banho, tá, mas isso é detalhe. Por favor, todo mundo que citar o Mauro, não deixa aqueles que estão atrás. Por quê? Porque tinha a esposa, tinha as filhas, tinha toda uma comunidade, tinha um neto, um genro preferido, não é o que não veio. E eu? Gente, isso é herança. Isso aqui lembra a história de uma viagem, mas lembra a história de 200 anos que nós temos que continuar escrevendo. E eu espero, com Deus, com trabalho e com família, que a gente continue escrevendo essa maravilhosa história. Convido a todos a estenderem a sua mão e vamos rogar que isso aqui seja um símbolo de bênção para que a história não seja de 200 anos, que a história permaneça. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja e permaneça sobre este lugar e cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Podem ficar à vontade. Obrigado. Em nome do senhor Mauro Ricker, declaramos então inaugurado o monumento aos 200 anos da imigração alemã de Três Passos. E para dar início à viagem inaugural desse veleiro, chamamos o capitão Christian Gustavo Ricker Haas. Ah, tá lá? Eu convido. Eu convido o professor Carlos Funt para fazer uso da palavra. A cervejaria Hunsrück, de Dois Irmãos, teve uma ideia sensacional. Produzir uma cerveja especial em parceria com a cervejaria Kirner Privat Brauerei, localizada no coração da região do Hunsrück, na Alemanha. Dessa parceria nasceu a Pilsen German Crystal, já premiada no concurso brasileiro de cervejas na cidade de Blumenau, Santa Catarina. A cerveja foi lançada no mercado no dia 8 de julho. No entanto, ela também homenageia os 200 anos da chegada de nossos antepassados ao Rio Grande do Sul. Para marcar essa data tão importante, foi criado um rótulo especial para apenas 1000 garrafas. E hoje nós temos o prazer de ter esse produto em nossa programação. Agradecemos ao diretor da empresa, Miguel Engelmann, e ao responsável pela comunicação da Hunsrück, meu afilhado, o Irã Miller, por nos proporcionar este momento. Estamos felizes em compartilhar a alegria que homenageia nossos antepassados que aqui chegaram no dia 25 de julho. E por isso, aqui de cima, nós queremos fazer um brinde. E eu convido o Jorge Câmara, um padre gonzalense que está radicado em Picada Café, que intermediou a vinda desse produto aqui para a nossa solenidade. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Uma satisfação em voltar à minha terra querida, Padre Gonzales. E para marcar esse evento, mais um momento desse grande evento, eu chamo aqui o Mauro, o senhor Décio Aloysio. Alô, o senhor Décio Aloysio e a senhora Zenaide Tom, representando o Centro Cultural 25 de Julho, para fazermos um brinde com a cerveja que nos foi ofertada pelo amigo Miguel,
Então, nesse momento, para marcar esse momento, então será feito um brinde aí com essas pessoas. E esse brinde, é lógico, tem que ser em alemão, né? Precisa ser em alemão. Espera um pouco. Wir danken dem Geschäftsführer der Hunsrücker Brauerei für die Teilnahme in dieser Feierlichkeit mit ihrem Gedenkbier. Wir freuen uns, diesen Moment der Freude zu teilen. Deswegen grüßen wir unsere Familienmitglieder, die am 25. Juli 824 hier ankamen. Gesundheit und ein Prosit! Agradecemos a presença de todos e fiquem à vontade para fazerem fotos à frente do veleiro Sicília, ao som do Grupo Canovas, que logo a seguir fará o cortejo até o Clube Ipiranga para o almoço. Um ótimo domingo a todos. Só um momento. Vai ter uma sessão de fotos. As famílias, as pessoas que estão aí, que são descendentes. Sim. Agora vai ser feita uma sessão de fotos com o som da Banda Canova, né? As pessoas que estão aqui, que tenha vínculo, né, no antepassado que estava nessa veleiro, aí a gente vai fazer por família. Aí que eu sei, tem a família de Matias Petri, Gaulito, a família da Fai, Suzana Fai, que dá no Stat. Não, desculpa. Família Jung, que dá no Stat. E a família Fai, que dá no Hems. Aí, um dos que me ajudou, um patrocínio, também é descendente. A família do Giovanni Larsen. E aí, se tiver mais alguém, que se pronuncie. Por enquanto a gente só tem essas três famílias. Vamos fazer por família. Então já que eu estou aqui em cima, então primeiro vem a família Jung, que é descendente dos Dutch, família Maier, sabe aí? Tem um Kik também, aí depois pode tirar foto. Sim. Tu não tem uma taça? Não tem uma taça pra ti? Pega na mão então os dois juntos. Obrigado pelo convite em nome da Banda Canova, e a gente fará algumas músicas alemãs enquanto que acontece a sessão de fotos.